Nós vamos continuar a história e vocês, não sei se vocês resistiram à tentação de dar uma risadinha durante a leitura. Hã? Você riu? Eu sabia. Eu sou motivo de riso também, né? Porque tem alguns... Essa é a beleza das Escrituras. Nós temos muito humor no texto bíblico. Nós temos ironia. Por exemplo, lá em Coríntios, Paulo é muito irônico. O apóstolo João, ele tira o maior barato, né, essa expressão de gozação mesmo, de mostrar o ridículo. Então, e o texto bíblico mostra, de vez em quando ele nos joga lá para a situação, que se a gente tivesse presente lá, a gente ia rir. A questão cômica, né? E aqui, o título que eu coloquei é para complicar a nós mesmos, né? Eu gosto de fazer essas coisas, eu gosto porque o Fabiano exige isso de mim, né? Então, o ferreiro e o boiadeiro, nós vamos falar hoje sobre o ferreiro e o boiadeiro que derrotaram o domínio da coalizão dos descendentes de Ló sobre a terra de Israel. Eu fiz essa frase porque essa frase é um resumo do que é o texto que a gente vai estudar hoje. E nós vamos passar assim quase que uma leitura, porque quando você lê, parece aqueles filmes de Indiana Jones, né? Parece que você é colocado lá e você imagina, até sente o cheiro, muitas vezes, depende da leitura. O ferreiro, vocês sabem o que é o ferreiro? Aquele que trabalha com ferro, de, né, bater, assim, de forjar. E a questão antiga era bem primitiva, mas os caras eram muito habilidosos. O boiadeiro, quem trabalha com boi, está mais o fazendeiro ali. E eles derrotaram, então, venceram o domínio, isto é, essa opressão. Agora, quem que estava oprimindo a nação de Israel? Era uma coalizão. O que é uma coalizão? É uma união. É quando duas pessoas ou dois povos, vamos se juntar para lutar contra aquele povo lá? Então, é isso que eles fizeram. O ferreiro e o boiadeiro, no mesma época, mas assim parece que em momentos assim separados, parece que um numa região e outra é como leste e oeste, eles libertaram a nação de Israel de uma junção, de uma união, de uma cooperação que os descendentes de Ló fizeram para oprimir a nação de Israel. Então, o ferreiro e o boiadeiro libertaram a nação de Israel dessa união que os descendentes de Ló fizeram. Quem que são os descendentes de Ló? Vocês conhecem a história? Ló morava lá em Sodoma e Gomorra, sobrinho de Abraão, e aí o anjo veio e falou, sai daqui, que o negócio vai ficar feio aqui. Aí eles estão saindo, o que acontece? A esposa de Ló olha para trás e vira um salgadinho, né, uma estátua de sal. Aí, quando seguem adiante, Ló com as suas duas filhas, as suas filhas tiveram uma ideia. Poxa, e agora? Nós não vamos ter mais descendente. Nossa geração vai acabar aqui. Elas tiveram uma ideia fantástica. Qual que foi? Pegaram uns cantis lá de vinho, embebedaram o pai, para o pai, né, ficar zonzão, e aí tiveram relações com o pai dela, e dali nasceu 2 filhos, um de cada um. Qual que era o nome desses filhos? Amon e Moabe, que são os progenitores desses povos aqui, que estão um pouco do lado de Israel, um pouco para baixo, assim, Moabe e Amon. Esses foram, ao longo de toda a história, desde Jó, e até muito tempo depois, uma pedra no sapato da nação de Israel. Eles eram aproveitadores, eram inimigos, só que tem um negócio muito legal. Quando Noemi, com seu marido e seus 2 filhos, tiveram muita pobreza da nação de Israel, porque Deus estava oprimindo a nação de Israel, castigando a nação de Israel por causa da infidelidade, Noemi, com seu marido e seus 2 filhos, vão lá para a terra de Moabe. Chegando lá, os seus 2 filhos se enamoraram de Orfa e Ruth. E aí, num dia qualquer, o marido morreu, no outro dia, por causa de um acidente, os 2 filhos morreram. Agora são
uma nora, uma sogra, 2 noras, 3 viúvas. Terrível situação, sem catus rogô, sem nada. E o que fazer? Aí, Noemi teve uma ideia: vou voltar para a minha terra, a terra que eu perdi lá por causa de dívidas, vou tentar buscar o Redentor que me ajude e tal. E ela teve essa ideia. E ela chegou para Noemi, para Orfa e para Ruth, falando o seguinte: olha, vocês fiquem aqui, a terra lá é perigosa, nós somos povos inimigos. E aí Ruth deu aquela palavra fantástica para Noemi. Qual que é? O teu Deus será o meu Deus. Para onde tu fores, eu irei. Havia uma maldição sobre os moabitas e os amonitas que Deus colocou, que nenhum deles poderia pertencer à nação de Israel. Então a nação de Israel era proibida. E é isso que aconteceu. Noemi com seus filhos pagaram um preço caro por desobedecer a Deus. Só que quando Noemi, que tem uma maldição sobre ela, ela fala: o teu Deus será o meu Deus, para onde tu fores eu irei, isto é, eu vou cuidar de você, não importa a mão de Deus sobre mim. Deus retirou essa maldição. E ela passou a ser objeto de bênção. Ela vai e até o Boaz se casa com ela, se torna, acho que a bisavó, tataravó do rei Davi. Então, essa história de moabitas, amonitas e a nação de Israel é algo muito próximo, mas muito tenso, muita tensão, muita inveja. E os moabitas e amonitas, por causa dessa inveja de que a nação de Israel estava debaixo da aliança de Deus e eles não, e eles tendo uma maldição sobre eles, qualquer oportunidade que eles tinham de ver fraqueza, de ver uma situação debilitada de algum israelita, eles aproveitavam a situação. Vamos ver o texto? Versículo 12. 18 anos eles vão ficar. A primeira luta, fracasso, eles ficaram 8 anos. Agora, não aprenderam a lição, multiplicou quase por 2. A vitória de Otoniel trouxe 40 anos sobre a nação de Israel. Agora, quando Otoniel morre, novamente aquela nova geração se volta, abandona Deus, se esquece de Deus. Fazem ainda os rituais, mas eles gostam e curtem a religiosidade, mas não amam a Deus sobre todas as coisas. Deus já era indiferente para eles. Então, versículo 12. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, aos olhos do Senhor. Para eles achavam que até era uma coisa a ser feita. Vamos ser iguais aos nossos povos que estão ao nosso redor aqui, e aí a gente evita problemas, a gente casa lá, se une, as mulheres nossas vão para lá, as mulheres deles vêm para cá, e os pais não ensinavam o filho como deveriam, e os filhos também não estavam muito interessados nisso. Por isso, por causa desse abandonar e fazer aquilo que era errado perante os olhos do Senhor, por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon. Então, a coalizão aqui. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas. Pegaram um povinho também, parece mais moleques, né? Os amalequitas aqui, e foi e derrotou Israel. O que nós falamos em algumas mensagens? A desobediência nos torna debilitados espiritualmente. Suga a nossa vitalidade espiritual. E nós somos, assim, presa fácil do pecado e do opressor. Em vez de passarmos a servir a Deus com toda alegria, mesmo com poucos recursos, mesmo com poucas coisas, mas servindo com alegria, com liberdade, nós passamos a gastar toda a nossa energia e tempo e talento para outros senhores. Servimos a Deus, mas temos que correr rápido, porque senão não estivermos cumprindo os nossos afazeres ali por aqueles senhores, nós não conseguiríamos viver. E aqui então Amon e os amalequitas e os amonitas e os moabitas vieram e aproveitaram essa falta de vitalidade da nação de Israel por causa do seu pecado, e aí oprimiram. E eles se apoderaram da cidade das palmeiras. O que é a cidade das palmeiras?
O que é a cidade dos Palmeiras? Vocês conhecem a cidade dos Palmeiras? Aqui não era literalmente a cidade, mas eram algumas construções que começaram a fazer ao redor daquela cidade que foi destruída por Josué. Jericó. Essa é a cidade, por quê? É a cidade das tâmaras, é uma região linda, é a região turística, assim, ela é baixa, nível baixo, mas é um lugar lindo, frutífero. Então, por onde Josué entrou, ali que tem Gilgal também, por onde Josué entrou e conquistou a terra prometida, eles vêm e conquistam e tomam essa cidade. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. É uma geração quase. É uma vida. Muitos deles aqui, no auge da sua energia, sua capacidade, estavam trabalhando para todo o resultado do seu trabalho ficar com um pouquinho só e entregar para esse opressor. Ainda bem que isso não acontece mais. Ainda bem que em muitos lugares não se trabalha tanto. Tem lugares que você trabalha dos 12 meses do ano, 6 meses você trabalha para dar para o opressor, para aquele que vai gastar do jeito que ele quer, e sem retorno. Versículo 15. Então, depois dos 18 anos de opressão, com aquela influência daqueles remanescentes fiéis que se lembravam de Deus, que clamavam a Deus, mas estavam sofrendo juntamente com o povo, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, sossego, safadeza, servidão, súplica, são o ciclo de falhas. Então, eles clamaram e o Senhor lhes suscitou um libertador. Quem que é o libertador? Eude, homem canhoto, filho de Gera, o nome do pai dele. E ele era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, Benjamim significa nascido da mão direita. Eles colocavam nomes assim, sempre com significado por causa do tipo da gravidez, o relacionamento talvez que o casal teve com Deus antes, mas eles queriam lembrar de alguma coisa, dar um significado. Então, a ideia aqui, que a tribo de Benjamim, o significado delas era que era o pessoal nascido da mão direita. Naquela época, não é como hoje, né? Muitas vezes você vê um cara canhoto, você admira mais. O cara que é canhoto com o pé, muitas vezes ele é até valorizado, porque geralmente ele tem mais habilidade e chuta mais forte. Eu sempre vi canhotos de futebol, não sei se já viu também. Léo, aqui no Japão, tem muito canhoto também? Não. Eles geralmente têm uma habilidade e chutam mais forte. Mas naquela época, canhoto não era muito valorizado. Então, a pessoa, mesmo sendo canhota, ela tentava sempre desenvolver habilidades com a mão direita, porque ele era meio ridicularizado. Então, várias vezes na Bíblia nós temos isso. Essa desvalorização de uma pessoa que parecia um cara muito esquisito. Só que, na Bíblia, nós temos o termo canhoto para a pessoa que a mão mais habilidosa, a tendência dela é a mão esquerda, que é um negócio talvez do cérebro, não sei como funciona. Então, algumas vezes, está lá a atuação, e as pessoas, mesmo não sendo muito valorizadas, tal, mas eles tinham essa habilidade, e a mão esquerda era mais habilidosa. Mas o termo que é usado para esses canhotos, em toda a Bíblia, é um termo diferente que é usado aqui em Juízes como canhoto. Aqui em Juízes, dá a ideia de que o cara, a Bíblia, as nossas traduções traduzem para canhoto, mas literalmente o que está escrito lá é alguém limitado ou podado com a sua mão direita, dando a ideia mais provável de que ele era um cara que tinha defeito, ou a mão torta, talvez faltando algum dedo, ou a mão assim, algum jeito ele não... Quer dizer, com a mão direita aqui. Ele tinha algum problema com a mão direita. Então, ele já nasceu como um símbolo de alguém desqualificado. Uma das coisas que a gente vê quando a gente estudou Hebreus é que toda pessoa, somente os levitas, sacerdotes, eles não podiam ter nenhum defeito físico. Então, na nação de Israel, criou-se a ideia de que qualquer defeito físico, qualquer limitação física,
era uma lembrança, era uma marca de que talvez Deus se aborreceu até do pai e da mãe e castigou no filho. Então, o homem criou essa ideia, né? E qualquer sinal de pobreza, qualquer sinal de doença, enfermidade, para eles era como se fosse a pessoa se tornou um para-raio de Deus. Deus está irado, Deus está castigando. Então as pessoas eram desprezadas. A maior desgraça que podia acontecer com você é quando você tinha a lepra. Aí você era até tirado fora da comunidade, ia viver lá com os leprosos. E aí, para voltar, se sarasse da lepra, para voltar, tinha que passar por um exame, um check-up, um cacunim, dos pés à cabeça com os sacerdotes. Para eles, então, comunicarem que você poderia voltar à comunidade, mas, mesmo assim, ficava no seu, né, uma marca. É como se estivesse usando um crachá, uma etiqueta assim. Eu fui leproso. Então, as pessoas, né, você ficava categorizada como uma pessoa que passou por um processo ruim. E Eude, ele, desde a infância, possivelmente, ele nasceu com esse defeito. Talvez ele até escondia. E isso o tornava desqualificado para um monte de coisa. Para o exército, de jeito nenhum. Para servir algumas atividades da nação, era improvável. Ele não tinha essa capacidade, essa habilidade com escudo. Então, o que a gente vê por causa dessa palavra é isso que a gente pode imaginar de como que Eude era e se sentia. Eu, quando fui fazer o tiro de guerra, eu queria fazer. Muitos jovens não queriam. Você sabe o que é tiro de guerra? É o tipo, você serve o exército brasileiro durante 6 meses, 1 ano. E eu queria fazer. Não sei o que deu na minha cabeça, mas eu queria. Só que eu tinha esse privilégio de ter 1,62 m. E tinha lá uma marca. Se o grupo atingisse 140 jovens e eles tivessem mais de 1,65 m, então eu seria dispensado. E muitos jovens falavam, eu sou arrimo de família, eu sou aquilo, então era dispensado, porque jovens não queriam fazer, mas eu queria. E por causa de 1 ou 2, eu acho que eu consegui fazer. Mas quase que eu fui dispensado. A gente já viu várias situações de filmes que pessoas que muitas vezes querem servir a pátria, né, filmes americanos, mas de repente são dispensados. E a frustração desses jovens, por causa de algum probleminha, ou visão, ou altura, né? Então, é exatamente talvez isso que Eude passou. Eu nunca vou poder me alistar, nunca vou poder participar, eu sou uma pessoa limitada. E aí, diante dessa opressão, então veja aqui, por meio dele, isto é, a palavra que é usada no hebraico é pela mão dele. Na nossa tradução fala por meio dele, mas o hebraico fala pela mão dele. Que mão? Se ele já tinha um problema aqui. Então, a Bíblia, algumas vezes, vai colocar para nós alguns pontos. No caso da língua original, o judeu, quando ele olha, ele tinha defeito, e aí, logo em seguida, pela mão dele, que isso é pelo defeito dele, ou por ele ser defeituoso, os filhos de Israel enviaram tributo, isto é, eram selecionadas pessoas para levar os impostos, ou o presente, aqui a gente não sabe direito, para o rei. Tinha que ser uma coisa constante. Então, Eude era uma pessoa ideal para fazer isso. Porque, como ele não luta, é um defeituoso, então ele vai passar lá pela vistoria, o pessoal vai olhar para ele, não vai dar bola, e aí Eude se apresentou, eu não posso fazer nada, não posso lutar, mas eu posso levar o tributo? Ah, pode, porque corria o perigo de morte também. Então, pela mão dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes. Parece que ele era ferreiro, então. A única profissão que talvez ele conseguiu ali e tal, não podia fazer outras coisas, mas ali com ferreiro, talvez com alguma coisinha que ele adaptou, ele conseguia lá, com a mão esquerda, bater lá os ferros e fazer alguns materiais de utilidade. É interessante que o último versículo vai mostrar um negócio que talvez foi Eude que fez. Então, Eude fez para si um punhal de 2 gumes,
do comprimento de quase meio metro, 50 centímetros aí. E cingiu, isto é, enrolou debaixo da sua roupa, do lado direito. Então, normalmente, a espada fica do lado esquerdo, porque o cara pega aqui e tira. Ele já colocou debaixo da sua roupa, enrolou o punhal aqui do lado direito. Então ele levou a tributo a Eglon, rei dos Moabitas, e aí vai falar sobre Eglon. Eglon era um homem muito gordo, gordíssimo. Uma coisa que é interessante é que naquela época, quando os reis faziam todo esforço para ser gordo, a gordura, né? A gordice era um sinal de prosperidade. E era algo invejável, porque o cara estava nadando, o cara estava comendo tudo de bom, tudo dá certo, o cara não passa fome, o cara só desfruta da vida. Que você vê muitas vezes filmes, alguma coisa, é aqueles reis gordos sentados no seu divã, assim, e com o que na mão? Uva. Então, era uma forma de ostentação. A gordura naquela época, pena que acabou isso, não. Essa ideia, né? A gordura transmitia a ideia: esse cara está vivendo a vida boa. Então fala que esse Eglon era um homem muito gordo. E sem precisar trabalhar nada, porque as nações ali oprimidas traziam todos os tributos, todos os presentes, roupa, comida, tudo que era de bom neles. E tinha que trazer, senão levava pancada. Aí Eude, diante dessas limitações dele, monta uma estratégia. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Só ele sabe. Essa é uma coisa, né? Quando você bola uma boa estratégia, é melhor guardar para si. Se você espalha, ou pode ter traidor, daqui a pouco vai chegar no ouvido de alguém. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores, entregou o tributo lá e voltou, está indo embora para casa. Ele, porém, quando chegou a um certo ponto lá em Gilgal, que é por onde Josué entrou para destruir Jericó, então tinha algumas estátuas que eram o símbolo ali dos moabitas. Quando chegou nesse lugar, então Eude volta até o rei Eglon e fala o seguinte para ele: tem uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. A gente fala que as mulheres são muito curiosas. Você não pode falar uma coisa. Eu queria contar uma coisa para você, mas deixa para amanhã. Não dorme. Mas eu confesso, nós homens somos muito curiosos também. Nós não aguentamos isso. Eu preciso falar com você, mas amanhã eu ligo para você. Ele não dorme à noite. O que será que ele quer falar? E aqui Eglon falou: tem uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. Então o rei falou: cale-se, não fala nada. Então todos que estavam com o rei saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si e onde ele estava sentado. A ideia que normalmente acontecia isso é a ideia de que esses povos tinham sempre os traidores. O cara estava sofrendo, então vinha para o rei e falava: rei, tem uma palavra secreta aí. Eu tenho um negócio que eu falar, o senhor vai ganhar. O que eu ganho com isso? Então era uma forma de negociar, levar vantagem. Então o rei Eglon está sempre, esses reis estão sempre atentos para isso, né? Para se alguém vem e traz algum benefício e vamos negociar. Eude disse: tem uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado da mão esquerda, lado direito, tirou e cravou na barriga do rei. E cravou de uma tal forma, com muita força, que entrou também o cabo da lâmina. Então o cara muito barrigudo, o punhal entrou, até o cabo entrou, ele empurrou com muita força e a banha cobriu o punhal. E porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portiola, passou para a antessala, depois de fechar e trancar as portas atrás de si. Mas uma coisa que no texto anterior, no versículo 20, fala que Eude entrou numa sala de verão. Tem traduções que elas tentam, né, rebuscar assim. O que é sala de verão?
o banheiro. Só que de rei é um negócio assim, né? Com aquário, com um negócio assim bonito, mais refrescante, com água, com fontes ali. Era um momento de você ficar assim, se deleitando. Então ele entrou no banheiro, o rei entrou lá para uma coisa secreta, vem aqui na minha sala de verão. Ele foi aliviar o ventre. E nessa daí, então, Eude mata ele, tranca a porta por dentro e sai por uma portinhola, alguma passagenzinha pequena e vai embora. Coisa que o rei já estaria morto e o rei nunca escaparia por ali, ninguém conseguiria entrar por ali. Aí então ele passou para o versículo 23, passou para a antessala, depois de fechar e trancar as portas atrás de si. Então ele trancou por dentro e o pessoal, todo mundo pensando que o rei estava lá se aliviando, né? O título ali que eu coloquei, as enxúndias nas ilhargas cobriram o punhal. Se você for lá em Jó 15, 27, Jó também vai falar de um rei, uma pessoa que estava muito gordo. E o texto bíblico vai falar, as enxúndias nas ilhargas cobriam o seu rosto. O que é enxúndia nas ilhargas? É a barriga, é a gordura do baixo ventre. Só que lá em Jó fala que o cara era tão gordo que se ele pegasse a barriga, ele colocava sobre o seu rosto. Era mais ou menos esse cara aí, a mesma ideia de prosperidade. O cara esbanjava prosperidade. E aqui, então, é o que aconteceu com o rei Eglon. Então, a gente vai ver o fim da prosperidade maligna, né? Esse mal que esse rei fazia sobre a nação de Israel. Quando ele tinha saído, quando Eglon tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas. Né? Tranquilo. E aí disseram, sem dúvida ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Né? Tranquilo, o rei não saiu nem por um lugar, a porta trancada, o rei está lá dentro. As conclusões. Aqui, de vez em quando, não sei se é criança ou quem é, gira assim, fica vermelhinho. E se você está apertado, você vai assim, será que tem alguém aí? Não sei o que acontece, mas muitas vezes não tem ninguém. Não sei se é alguma criança que vira por fora, mas a conclusão que você tira é, tem alguém lá. Então, você não quer perturbar. Antigamente, tinha uma chave que você pegava, puxava a porta, a tranca desfazia. E já aconteceu situações da pessoa estar lá sentadinha, tranquila, e todo mundo vê. Mas aqui, os soldados concluíram que o cara estava aliviando o vento. Esperaram até se cansar, os soldados. E como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E eis que o seu senhor, o rei, estava morto, caído no chão. Eude, então, já estava longe, né? Escapou enquanto eles se demoravam. E, tendo passado pelas imagens e esculturas, foi para Seirá, um outro lugar lá de Israel. Versículo 27. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse, sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles seguiram Eude e tomaram os vales de Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Tranquilos? Texto simples. Agora pergunto, o que é vals? Vals do Jordão. Eram pinguelas. O que é pinguela? Pontezinhas. Que o Rio Jordão é pequeno, ele é pedregoso, então, para passar com carroça, alguma coisa, eles faziam certas pontes. Então, Eude percebeu que a vitória tinha que ser concretizada e impedir que os inimigos passassem para o lado de cá. Então, eles foram lá e tomaram esses vales, essas passagens pelo Rio Jordão, para, então, impedir que os soldados, os moabitas, tentassem vir e lutar. É a ideia da concessão. Muitas vezes você tem uma vitória e se você não fechar as portas, não adianta ter a vitória. O inimigo vai tentar achar as facilidades para voltar a te atacar. Então você tem que criar cercos. Porque o inimigo, ele aproveita a nossa fragilidade, a nossa falta de vitalidade, e ele mesmo derrotado, ele está mais furioso ainda e vai buscar aqueles pontos fracos, o que nós chamamos na guerra de flancos. São os lugares que você, enquanto está celebrando a vitória, o inimigo está por trás de você e vai te derrubar. Então, Eude, muito esperto,
ele foi lá e tomou posse, ele assumiu o controle dessas passagens do inimigo para com a nação de Israel. Versículo 29. Naquele tempo mataram uns 10.000 moabitas, todos robustos e valentes, sustentados pela opressão que eles faziam nos outros povos. E não escapou nem sequer um. E eu copiei essa paz durante 80 anos, está errado aqui, né? Acho que o computador, acidentalmente, né? Ou por meu erro, jogou para cá. Mas não sobrou, não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel e a terra ficou em paz durante 80 anos. Então, o ciclo: sossego, safadeza, servidão, súplica, salvação. Agora, em vez de Deus chamar um cara bonitão, espertão, foi buscar um cara improvável, um cara que nunca seria alistado no exército. E ele, com a sua coragem, estratégia e com o seu defeito, possibilita que, ao chegar ali no rei, quando foi vistoriado, quando foi fazer a averiguação se ele estava carregando alguma coisa escondida, foram desse lado. E a arma estava desse lado. E por causa disso, com a sua coragem, com a sua ousadia, confiando que Deus estava com ele, ele agiu para derrotar o inimigo. E depois, a coisa bem interessante, ele vai até o povo da nação de Israel e fala que é Deus que está dando a vitória, e Deus os entregou os moabitas para eles. Não se vangloriou dos seus, não colocou como mérito dele, mas ele colocou-se como um instrumento improvável nas mãos de Deus. Então, assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz quantos anos? 40 anos. Oi? 80 anos, desculpa. Então, o dobro de Otoniel. É o dobro de opressão e o dobro de Otoniel. Então, um cara improvável, um cara sem valor, tinha sua utilidade por fazer objetos de peças para agricultura, ou peças para o dia a dia, mas não seria nunca uma pessoa escolhida, nunca ninguém pensaria em utilizar ele para fazer alguma coisa de grande valor na guerra. Mas Deus pensou. E aí, nós temos 7 juízes maiores, que vão aparecer mais detalhes da história. E nós vamos ter 7 juízes menores, que durante a época que esses maiores fizeram alguma coisa, algum outro homem, nesse momento, é levantado por Deus para proteger, para libertar uma outra região, no mesmo momento. Nesse mesmo momento, ao leste, em que Eude derrota os moabitas, lá no oeste, tem um grupo, uns bandos de filisteus que querem aproveitar esse momento que Israel está guerreando, atacando, e querem vir guerrear, aproveitar, tirar alguma vantagem. E nessa hora, eles dão de frente com um juiz, que possivelmente era boiadeiro, chamado Sangar. E olha o que o texto fala. Depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, não fala nada sobre ele, que matou 600 filisteus com uma agulhada de boi. O que é agulhada? Era algo ou de ferro, ou de madeira, uma haste comprida, um bastão comprido assim, que se colocava tipo uma ponta de lança na ponta. Então, para tocar os gados, então da pontada. Paulo, na conversão dele, Jesus fala assim: Paulo, é dura para ti dar murros na ponta de aguilhões. Isso é ponta de lança. É como no Brasil, lá nós temos em vez de muro, temos aquelas grades, que em cima tem uma pontinha. Já viu? É mais ou menos aquilo lá. Aquilo lá é o aguilhão. Então, Sangar, que tinha a prática de tocar o boi, dar umas cutucadas assim no boi, para o boi andar, ou para o boi voltar, ele tinha muita prática de manejar isso. E ele, capacitado pelo Senhor,
quando viu esse bando de filisteus vindo, algumas vezes vindo, talvez não todos juntos ao mesmo tempo, ele defendeu a terra. Em vez de fugir, ele defendeu e matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele juntamente com Eude, libertou. O que esperar de um boiadeiro? O que esperar de um ferreiro? Esses caras não são profissionais da guerra. Mas esses caras observaram que a nação de Israel tinha uma aliança com Deus, e que Deus, se eles obedecessem a Deus, se eles se arrependessem, Deus limparia a nação de Israel e evitaria com que os inimigos se apossassem. E eles libertariam, tirariam a opressão desses inimigos da nação de Israel. E se colocaram, mesmo que não fossem os mais valorizados dentro das pessoas, serem os caipiras, eles se colocaram nas mãos de Deus, e Deus foi com eles. Eles nem talvez acreditariam, isso seria uma operação de risco, tanto para Eude como para Sangar. Eu vou dar a minha vida, mas ao dar a sua vida, eles não estavam dando a sua vida simplesmente para lutar com o inimigo, eles estavam dando a sua vida para lutar por Deus. E aí Deus os capacitou. Aquele cara que tinha vergonha, agora levantar a mãozinha, tortinha assim, vamos lá, gente. Talvez nunca, sempre estar escondendo a sua mão, agora aquele defeito foi usado por Deus. Aquilo que eu falei, talvez esse instrumento que Sangar usou para derrotar 600 filisteus foi feito por Eude. Algumas vezes a gente faz as coisas por Deus, a gente acha, será que isso aqui vai ser um dia usado? Será que isso aqui vai ter um benefício para alguém? Simplesmente para cutucar boi. Mas com aquele objeto, a nação de Israel foi libertada nas mãos de Sangar. Algumas coisas que eu pensei em alistar sobre Eude aqui. O nome dele significa que o pai e a mãe, eu agradecerei. Então, na hora que o pai e a mãe viram o bebê, né, que nem a gente tem aí o filhinho da Ana e da Priscila, na hora que o pai olhou para aquele bebê defeituoso, talvez no coração deles veio a tristeza, o choro. Puxa, as pessoas vão achar que Deus está nos punindo. Mas eles colocaram um nome pensando no futuro. Eu agradecerei. Esse meu filho nas mãos de Deus vai trazer gratidão para mim. Como isso é possível? Ele vai ser uma pessoa que não vai conseguir ter algumas profissões, algumas habilidades. Como pode ser que eu vou um dia agradecer a Deus pela vida do meu filho? E ainda mais, Eude significa a palavra completo. Olha o nome que esses pais colocaram nele. Uma pessoa que tinha defeito, talvez não sabemos o quanto era esse defeito, talvez o braço inteiro raquítico, sem força, mas os pais parece que eram tementes a Deus. Eles olharam para aquela vidinha, aquele defeito, aquela dificuldade, não, eu vou agradecer, porque ele nas mãos de Deus, ele é completo. O que nós vemos aqui, que na história de Eude, ele se preparou para lutar. Ele não era um aventureiro. Ele sabia do problema, o seu coração estava ali, então ele se prepara, ele faz muito bem planejado. Não faz assim, na hora eu vejo o que acontece. Ele se indignou com o pecado, ele sabia que aquela opressão que a nação de Israel estava passando era por causa do pecado deles. Eles clamaram a Deus, ele sabia quem era agora a fonte daquela opressão. Ele foi corajoso diante do inimigo para chegar lá e falar que tem uma palavra secreta sozinho. Tem que ter coragem. Ele foi estrategista. Ele planejou tudo certinho como fazer. Ele aproveitou oportunidades. E sozinho. Ele foi, entregou tributos já com seus amigos. E aí ele volta e fala, tem que voltar uma coisa. Ele não levou outras pessoas para não, muitas vezes, não atrapalhar. Algumas vezes a gente vai servir a Deus sozinho. Até é muito bom servir
a Deus com outras pessoas, mas algumas tarefas nós temos que fazer sozinhos. Aí depois de ele matar Eglon, ele vai até a nação de Israel e fala assim, o Senhor entregou o inimigo nas mãos de vocês, vamos lá. E aí ele foi na frente. Agora imagine, né? Antigamente é o cara que sempre estava no último, lá escondidinho. Não, você não pode, não. Não sei se vocês passaram aquelas experiências nas escolas, quando se escolhia, né, tinha o dono da bola, ele tinha que jogar num time, né, mas aí escolhia a molecada. A coisa mais triste é quando você é escolhido por último. E tinha menino, eu era quase sempre um dos últimos. Tinha meninos que choravam, eles não tinham aquela alegria, porque sempre era, eu quero esse. Daqui a pouco, quando chegava, o último não era escolhido. Sobrou. E Eude é um tipo, obrigado, Eude, a impressão, talvez não tenha o seu tempo de infância, é o que sobrou. Ou muitas vezes, não, é melhor não. Fica aí, você vai se machucar. E ele não podia, então, se divertir e brincar. Se tornou um líder confiante, né, que agora, com aqueles soldados robustos e fortes, estavam furiosos porque tinham perdido o rei, ele levanta a nação de Israel, vamos lá, o Senhor entregou, já falando no futuro, mas algo que eles tinham ainda que conquistar. E agia direcionado e capacitado por Deus, a gente vê nesses versículos aí. Só para a gente terminar algumas frases, para a gente pensar e agir. Outros inimigos sempre aparecem quando estamos subjugados. Algumas vezes, quando falta vitalidade ou situações acontecem na nossa vida que a gente está numa situação de perder vitalidade, que podem ser até acidentes da vida, normal. Esses momentos em que a nossa vitalidade, a nossa fraqueza, a tristeza, o abatimento, esteja atento. Tem muita gente oportunista que vem para nos desmoralizar, para nos trazer culpa, para nos acusar, para nos deixar mais em terra. São poucos aqueles que vão nos levantar. Olha Jó, vocês conhecem a história de Jó? Perdeu a fortuna, perdeu a família, e aí vem 4 amigos de longe, deixaram seus afazeres, amigão mesmo. E em pouco momento, depois de ver aquela fragilidade de Jó, eles jogam para cima de Jó uma opressão tão grande, espiritual, emocional e psicológica, que a ideia é que, Jó, aquela fama que você tinha de que era assim com Deus, era tudo falso, era fake. Você era enganador. Imagine você receber isso. Então, quando nós estamos assim subjugados, debaixo de um sofrimento, normalmente vai aparecer pessoas para nos derrubar mais ainda. Quando se tiver, nesses momentos, tiver alguém que vai te encorajar, vai te levantar, valoriza. É nos momentos de dificuldade é que nós conhecemos quem realmente são amigos. Deus usa instrumentos de juízo e instrumentos de libertação. Tudo é usado por Deus. A nação de Israel esqueceu-se de Deus, Deus vai lá em Eglon, vai lá e subjuga a nação. Instrumento de juízo. Depois, no momento que a nação de Israel se arrependeu, orou para Deus, Deus levanta Eude, você é o meu instrumento para a libertação. Nada escapa do controle da soberania de Deus. Ele usa do jeito que Ele quer, para punir e para restaurar. A vitória não depende das armas ou estratégias, mas sim se o Senhor está conosco. Não adiantava Eude fazer toda aquela estratégia, pegar o punhal, jeitinho aqui e tal, bem, afiar bem, e colocar aqui, guardar tudo. Se o Senhor não estivesse com ele, ele teria morrido. Mas quando o Senhor está conosco, Ele nos ajuda a ter a melhor estratégia. Não adianta nada a gente suar, e investir. Se o Senhor não está conosco, vai ser só esforço da carne. O Senhor precisa estar conosco. E quando o Senhor está conosco, até nós nos surpreendemos como as coisas dão certo. As santacidências, as cristocidências, como as coisas convergem para o bem.
daquele que quer glorificar o Senhor. Eu não sei se você vai entender de primeira, mas dá uma olhada que eu escrevi aqui. Deus se agrada daquele que é metade, mas serve por inteiro, do que aquele que é inteiro, mas serve pela metade. Entenderam? Não importa se você é incapaz, se você tem um defeito, você não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Se você colocar o seu coração 100%, Deus vai usar. Do jeito que Ele quer. Você vai deixar um legado que vai influenciar a vida toda. Olha aqui. Você gostaria de estar registrado como Eude num texto bíblico, uma história tão de um ferreiro e um boiadeiro? Esses dois homens sangraram um versículo só. Você gostaria de ter o seu nome nas Escrituras? No livro de Deus? Um boiadeiro que pegou um animal, um objeto de trabalho, mas na força do Senhor, libertou e serviu a Deus. É um instrumento que não tinha fama, tinha cheiro de boi, roupa fedida, barba mal feita, mas com alegria estava nas mãos do Senhor. Deus se agrada daquele que é metade, que talvez tenha falta de alguma coisa, mas serve a Deus por inteiro. O coração está totalmente para Deus. Não é simplesmente eu dou um pouquinho para Deus, mas Deus prefere esse tipo de pessoa do que aquele que é inteiro, mas serve a Deus quando quer, pela metade, quando sobra. Amém?